Apesar de já ter comentado com vocês diferenças entre os modelos de cirurgia bariátrica, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as vantagens e desvantagens do bypass gástrico. O bypass é uma cirurgia em que nós vamos fazer um grampeamento superior do estômago, na porção mais alta, criando um reservatório gástrico em torno de 50 a 70 ml de volume. É necessário a comunicação desse novo estômago com o restante do intestino. Então, nós fazemos uma modificação intestinal, que ela é tecnicamente chamada de Y de Roux, que vai criar um caminho para a comida descer desse estômago pequeno até o intestino. E a porção maior do estômago que está separada, ela vai continuar produzindo secreção ácida, que vai descer ali pelo duodeno, pelo jejuno proximal, até encontrar o alimento que está vindo por um outro caminho. Ela vai funcionar, então, com a restrição do volume alimentar e também com uma modificação do processo de digestão, porque apenas quando existe o encontro da secreção digestiva com o alimento é que realmente nós vamos ter o processo final da digestão e o início da absorção alimentar. Também muda-se a produção do hormônio da grelina, que reduzido diminui a fome, e outros hormônios intestinais que vão também causar um aumento de saciedade. Mas bem, explicado a parte técnica, qual seria a vantagem do bypass? Então hoje nós sabemos que o bypass ele vai trazer perdas de peso entre 30% e 40% do peso corporal total inicial do paciente, uma média de 35% do peso corporal. Então para aqueles pacientes que têm a necessidade de perder uma quantidade maior de peso, o bypass tem uma boa indicação. Por quê? Porque ele vai agregar um volume maior de perda do que comparado com a gastrectomia vertical. Claro que outras vantagens vão ter principalmente para os pacientes que têm doenças metabólicas, em especial o diabetes. Então, hoje, vários estudos mostram que pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, quando fazem o bypass, têm uma melhoria do seu diabetes, por vezes até conseguem deixar de tomar as medicações quando essas são medicações orais. Pacientes que têm uma dislipidemia, ou seja, alterações de colesterol, triglicerídeo, hipertensão, então quanto maior a perda de peso, maior a resolução desses problemas, dessas comorbidades metabólicas. Por outro lado, nós temos que entender também que a chance de recuperação de peso também vai ser menor no bypass. Isso porque, mesmo que o paciente estabilize o peso, comece a ter uma alteração alimentar, ele tem um desvio intestinal que, de uma forma indireta, evita a absorção exagerada de alimentos. Então, o risco de uma recuperação de peso vai acontecer em torno de 15%, alguns estudos falam até em 20% dos pacientes, ela é menor no bypass. Em relação a desvantagens, primeiro, toda cirurgia bariátrica tem que tomar vitaminas. Isso é fato. E muitos pacientes perguntam aqui, doutor, eu quero fazer tal cirurgia, o sleeve, porque eu não quero tomar vitamina. Não, é necessário. Claro que no bypass, esse desvio intestinal altera a absorção de ferro, cálcio, vitamina B12, uma quantidade maior. Não apenas por baixo consumo, mas pelo alimento passar por um caminho diferente. Obviamente que a suplementação é necessária, isso a longo prazo. Normalmente tanto com polivitamínicos, quanto vitamina B12, ferro, o cálcio quando necessário, vitamina D. Isso faz parte do tratamento do pós-bariátrico. Por isso que o acompanhamento com os exames, pelo menos no início a cada 3 meses, depois semestrais, são fundamentais para se ter um bom resultado, evitar anemia, evitar qualquer complicação nutricional. Outro ponto negativo, os pacientes também têm preocupação, é sobre a síndrome de dumping. Então o dumping ele tem 2 modelos, o dumping tipo 1, que é quando o paciente come 15, 20 minutos, ele tem uma sensação de moleza, de cansaço, como se a pressão tivesse baixado. Realmente é o mecanismo hormonal que causa uma queda da pressão arterial, relacionado ao consumo de gorduras e de carboidratos. Não é todo paciente que sente isso. Mas também, por um outro lado, o dumping evita com que esse paciente que tem um consumo exagerado de gordura e de carboidrato, ele passe a consumir esses alimentos em excesso e, consequentemente, vai ajudar na manutenção do seu peso. Assim como nós temos o dumping tardio, que é a tal da hipoglicemia reativa, acontece já quando o paciente está emagrecido. O paciente refere que quando fica muito tempo sem comer, ele tem tremores, ele tem uma sensação de sudorese, realmente ele tem uma hipoglicemia.
mas ela é reativa a um erro alimentar que aconteceu 2, 3 horas na refeição anterior. Então é importante nós sabermos que apesar de ter, né, esse potencial de dumping, o potencial das alterações vitamínicas, um risco um pouco maior de anemia, nós temos que sempre pesar o benefício que a cirurgia vai trazer em relação à perda de peso. E se o acompanhamento for feito de forma adequada, seguindo a orientação nutricional e os exames realizados de rotina com a reposição vitamínica completa, você minimiza todas essas outras desvantagens. Outro ponto referido por muitos pacientes em relação à desvantagem é que se você abusa no consumo gorduroso, pode-se ter mais gases, as fezes ficam um pouco mais mal cheirosas, mas como eu disse, isso é por um erro de alimentação, não é um padrão da própria cirurgia. Então, para concluir, o que nós temos que pesar na hora da escolha do procedimento? Padrão de alimentação, se o paciente é um comedor de carboidrato, se ele belisca, se é um paciente que vai conseguir se adaptar com uma dieta um pouco mais restrita no início, como é o caso do bypass. Se esse paciente ele tem alguma doença metabólica que fale a favor do bypass, se esse paciente já tem alguma alteração vitamínica que contraindique a realização do bypass, ou seja, a escolha é sempre individualizada. Pesando o risco-benefício, nós vamos decidir o melhor método para você.